palavra. Muito obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Aproveito para cumprimentar o Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados e aqui em especial e o Conselho de Deontologia, aqui representado pelo Dr. Paulo Graça. Enfim, mas o Conselho Regional por esta iniciativa e também estender os meus cumprimentos ao Dr. Luís Alves. Cumprimentar aqui também o Dr. Jorge Passão e felicitá-lo por esta excelente intervenção, que me permite, aliás, fazer já a ponte para o início da minha exposição, que incide sobre o tema da qualificação dos candidatos e da capacidade técnica e financeira. Em matéria de qualificação propriamente dita, não há muitas novidades na revisão do Código. Embora haja uma ou outra que vale a pena assinalar. Eu começava, se calhar, aproveitando então a boleia do Dr. Jorge Passão, por esta, que tem que ver com as exigências documentais. E é algo que, de facto, pode estar a escapar-me. Enfim, a revisão do Código é recente, só vai entrar em vigor em janeiro, e eu tenho a sensação, pessoalmente, mas que julgo que já vi partilhada por outros, não só por outros oradores nestes fóruns, mas com outros colegas com quem vão falando, cada vez que abrimos o código, paramos sempre com mais alguma coisa que não tínhamos visto e que não nos faz muito sentido. E uma delas é esta, de facto, quanto à documentação. O código agora, na linha S do número 1 do artigo 164, estabelece como menção obrigatória no programa do concurso limitado por prévia qualificação o prazo para a apresentação dos documentos comprovativos do cumprimento dos requisitos mínimos de capacidade técnica e financeira após a decisão de qualificação. Então, mas os documentos que comprovam o cumprimento dos requisitos de capacidade técnica e financeira não são documentos da candidatura, não são apresentados logo. Então, como é que eu qualifico o candidato se não vi os documentos? Vou fiar-me na mera declaração deles? Isto não faz muito sentido, até porque mais à frente, quando olhamos para os documentos da candidatura, logo no artigo 168, número 1, dizemos a candidatura é constituída pelos documentos destinados à qualificação dos candidatos. Então, o que é que sobra para esta linha S, agora acrescentada? O que é que se passou aqui? De facto, eu não percebo, mas admito que seja enfim, falha minha, mas olhando para esta linha que ainda por cima foi acrescentada, nem é nada que tivesse aqui ficado algum resquício e que estivesse incongruente com outras alterações, não. O legislador quis acrescentar esta linha, mas depois eu não percebo, enfim, falha minha certamente, quando é que isto se aplica e para que é que isto serve, se os documentos de qualificação têm de ser apresentados juntamente com a candidatura, como me parece evidente. Portanto, enfim, há aqui algumas pequenas alterações. Esta talvez gere mais perplexidade. Há outras, por exemplo, reparei que quanto aos requisitos mínimos de capacidade técnica e financeira, foi revogado o número 5 do artigo 165, que dizia que eles não devem ser fixados de forma discriminatória. Aqui, enfim, também não percebendo exatamente porque é que esta norma desapareceu, porque não vinha daqui mal ao mundo, mas imagino que o legislador tenha talvez pensado que isto era auto-evidente e que isto já resulta da aplicação dos princípios gerais do direito administrativo e da contratação pública, aliás, importados agora para o Código nos termos do novo artigo 1º-A, onde se estabelece um elenco mais completo dos princípios a respeitar e, evidentemente, quer o Código dissesse ou não, claro que os requisitos de qualificação não podem ser estabelecidos de forma discriminatória. Portanto, não era estritamente necessário que cá estivesse. Mas, estando, também diria que não teria feito mal ao mundo em mantê-lo cá, em vez de revogar, o que até pode, numa leitura mais apressada, e dizer, bom, então, se agora já desapareceu a proibição de fixação de forma discriminatória, então já se pode discriminar. Claro que não é isso que se quer dizer. Bom, passando então agora para aquilo que serão, talvez, as duas alterações mais relevantes nesta matéria, muito rapidamente. Quanto à capacidade financeira, desaparece aquele famigerado anexo 4º, com aquela fórmula com o EBITDA, portanto, com o EBITDA e, nomeadamente, com aquele fator F, que tinha um valor variável entre 1 e 10 a fixar pela entidade adjudicante. E, portanto, a capacidade financeira dos candidatos deixa de ser calculada por remissão à fórmula constante desse anexo 4º. Agora, o que se diz é, eles são fixados nas peças, mas é a entidade adjudicante que os fixa, sem referência a qualquer anexo e a qualquer fórmula.
Esta é a primeira alteração. A segunda alteração é um limite máximo. Diz que os requisitos mínimos de capacidade financeira não podem exceder o dobro do valor do contrato, salvo em casos devidamente justificados. Isto é, há aqui sem prejuízo de os requisitos de capacidade financeira naturalmente não poderem violar o princípio da proporcionalidade, isto é, dever entender que eu, no fundo, a capacidade financeira que vou exigir aos candidatos tem de ter alguma relação com o contrato que se lhe vai ser pedido que execute, em caso de adjudicação. Não vou pedir que a entidade tenha os lucros da Microsoft para me entregar 2 canetas. Bem, seria manifestamente desproporcionado. Agora, o legislador fixa, independentemente da ponderação em concreto que a entidade adjudicante deve fazer, quanto ao que é adequado exigir para aquele contrato, e por isso o Código continua a exigir, naturalmente, que os requisitos de capacidade financeira se reportem à aptidão estimada dos candidatos para mobilizar os meios financeiros previsivelmente necessários para o cumprimento das obrigações resultantes do contrato, mas sem prejuízo deste juízo de adequação em concreto, há aqui um limite em abstrato que não pode exceder o dobro do valor do contrato. Que, aliás, é um limite que talvez nem sempre seja fácil de pôr em prática, porque se eu estou a pensar se eu vou aferir a capacidade financeira dos candidatos em função, por exemplo, do volume de lucros anual ou o volume de negócios nos anos anteriores, se calhar consigo estabelecer essa relação. Se aferir a capacidade financeira, por exemplo, em função de rácios de liquidez financeira, se calhar fazer a correspondência disto com o dobro do valor do contrato já é um bocadinho mais difícil. Portanto, aqui não sei como é que na prática se pode verificar se este limite de não ultrapassar o dobro do valor do contrato estará ou não respeitado. E quanto à qualificação, e além, enfim, daquilo que também já foi adiantado pelo Dr. Jorge Passão, documentalmente, quanto à exigência do documento europeu único de contratação pública, quanto à qualificação, é isto essencialmente que cumpre referir o Código, aqui não inovou particularmente. E agora pensariam, bom, então desta já estamos livres, vamos ouvir o Dr. Tiago Serrão, mas não. Porque eu acho que ainda há algumas coisas a dizer relativamente à capacidade técnica, mas não necessariamente na fase da qualificação. Isto é, queria focar a minha exposição, ou a parte subsequente dela, num outro aspecto que é saber se e em que termos e em condições pode, eventualmente deve, a capacidade técnica dos candidatos ou dos concorrentes, dos operadores económicos, ser relevada em sede de avaliação das propostas. E isto, à partida, poderia gerar alguma perplexidade, porque quem aplica o Código desde 2008, quem já tem quase 10 anos de familiaridade com este Código, sempre foi um bocadinho levado a entender que o Código estabelecia uma separação completamente estanque entre aquilo que é a fase da qualificação e a fase da avaliação das propostas. Aliás, aqui uma separação que até é, de alguma maneira, induzida pelas diretivas, que também distingue claramente aquilo que são os designados critérios de seleção qualitativa, respeitantes aos operadores económicos, e os critérios de adjudicação, os critérios de escolha da proposta. E, de facto, há esta ideia transversal de separação, de estanquicidade. No fundo, a ideia é que uma coisa são as características do operador económico, outra coisa são os atributos, as características, as qualidades da proposta e que um não pode contaminar o outro, até por uma razão relativamente evidente de evitar ou favoritismos ou, no reverso, perseguições. Isto é, estar sempre a adjudicar ao mesmo proponente porque é aquele proponente, mesmo que a sua proposta não seja a melhor, ou, pelo contrário, nunca escolher determinada proposta porque não gostamos de quem a propõe, mesmo que aquela proposta seja a melhor. Esta ideia de separação, de juízes de valor, é perfeitamente compreensível e louvável e imposta, desde logo pelos princípios da prossecução do interesse público e da igualdade, mas e é isto que eu queria chamar a atenção, esta ideia de separação não é tão estanque, verdadeiramente parece-me que nunca foi, quanto podia ser sugerido. Mas, antes de mais, recapitular em que é que se traduzia esta separação. Tinha aqui várias manifestações, tinha e tem várias manifestações ao longo do Código. Desde logo,
na dicotomia, a distinção entre procedimentos com fase de prévia qualificação e procedimentos sem fase de prévia qualificação. Se recordam, enfim, aqueles que já tinham mais contacto com a matéria da contratação pública, na fase em que o Código foi aprovado e, portanto, já estavam familiarizados com os regimes anteriores. Quando o Código foi aprovado, houve alguma celeuma de saber, bom, mas então eu quero continuar a utilizar o concurso público, mas eu antes, no antigo concurso público, tinha os documentos da proposta e os documentos dos concorrentes, e, portanto, de alguma maneira, fazia ali uma avaliação conjunta sobre a capacidade técnica e financeira dos concorrentes, e agora não posso fazer isso. Agora, pelos vistos, tenho de ir para o concurso limitado. O concurso público já não me deixa fazer isto. E, aliás, até se questionou, pelo menos a doutora Margarida Lozabal Cabral, na altura questionou, será que isto é admitido pelas diretivas, será que é compatível com as diretivas, um procedimento concursal onde a capacidade técnica e financeira dos concorrentes não é minimamente tida em conta. Mas, enfim, até ver, o Tribunal de Justiça nunca se pronunciou sobre esta matéria, num sentido desfavorável quanto à opção do legislador do Código, e, portanto, até prova em contrário, será de entender que é possível que um concurso público possa não atender à capacidade técnica e financeira dos concorrentes. E, portanto, esta é logo uma primeira dicotomia nos concursos públicos e nos ajustes diretos, e hoje também nas novas consultas prévias, se é que elas são assim tão novas, não há só lugar, são procedimentos onde eu só escolho a melhor proposta, independentemente de quem me a apresentou, e nos outros procedimentos que têm fase de prévia qualificação, primeiro há uma triagem, eu vou selecionar um rol de operadores económicos que me dão garantias de fiabilidade, e só esse é que eu vou convidar a apresentar a proposta subsequentemente. Sendo certo que eu não posso ter o melhor de dois mundos, isto é, se eu escolho um concurso público, nomeadamente porque é mais célebre, não tem fase de qualificação, não posso enxertar lá uma subfase para, ainda assim, avaliar a capacidade técnica e financeira. No fundo, o que a jurisprudência tem entendido é que há um princípio de tipicidade procedimental e, portanto, eu tenho de obedecer àquela tramitação que está prevista na lei, não posso fazer procedimentos ad hoc, não posso preterir o concurso limitado em favor do concurso público, mas depois, na verdade, transformar o concurso público, através de uma subfase de qualificação, num procedimento em que eu também avalio a capacidade financeira e técnica dos concorrentes. Portanto, esta primeira grande manifestação de estanquicidade, digamos assim, entre qualificação dos candidatos, avaliação das propostas, é o procedimento ou tem uma fase prévia de qualificação ou não tem. Eu não posso ter aqui um género intermédio, uma terceira via que me permita ter aqui um procedimento ad hoc, ter o melhor de dois mundos. Depois, além de haver esta separação nos procedimentos, quando se adota um procedimento, tem de ser coerente com ele. O que é que isto significa? Que nos procedimentos com fase de prévia qualificação, por exemplo, as candidaturas que, em algum dos seus documentos, indiciem atributos da proposta, devem ser excluídas. Porque, mais uma vez, aqui a ideia é eu não contaminar o juízo. Se eu, na fase de prévia qualificação, só quero saber se o operador é idóneo, se tem capacidade, se tem experiência. Não quero saber se eu admitir, ele me vai apresentar o melhor preço ou o melhor prazo. Porque isso, no fundo, já permite que eu possa ser tentado a fechar os olhos, a desculpar alguma falta de capacidade técnica ou financeira, mas já antever que ele, na fase da apresentação de propostas, me vai apresentar a melhor proposta. Portanto, porque assim é, a candidatura, deve ser excluída quando indicia atributos da proposta. Por sua vez, terceira manifestação, quando a qualificação não assenta no modelo simples, isto é, em que são qualificados, passam à fase seguinte, todos os operadores económicos que cumpram os requisitos mínimos, como sabem, além deste modelo simples, há um modelo complexo, onde se diz, eu vou, no fundo, graduar os operadores económicos em função da sua maior capacidade técnica e financeira, e depois digo, passam os 3 melhores, os 5 melhores, os 10 melhores. Um bocadinho como os Jogos Olímpicos, digamos assim. Quando assim é, independentemente do lugar em que cada operador económico tenha ficado, eles passam à fase seguinte em condição de igualdade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, quando eu passei aquela primeira etapa da qualificação e sou convidado a apresentar a proposta, a minha proposta independentiza-se do seu autor, isto é, ela é avaliada em si mesma. Eu não vou dizer, esta proposta é melhor, mas este concorrente foi aquele que passou res-vés, foi o quinto melhor na qualificação e, portanto, dos 5 que eu escolhi admitir, era o menos qualificado do ponto de vista técnico e económico e, portanto, não vou adjudicar a proposta ou vou penalizá-la na sua avaliação por causa disso. Não.
A proposta desprende-se do seu criador e passa a ser avaliada em si mesmo, independentemente de saber se quem a apresentou foi o concorrente melhor posicionado na fase da qualificação ou o que ficou em último lugar. Por fim, e aqui também sem grande novidade, na fase de avaliação das propostas, ou melhor, na própria construção do modelo de avaliação, na fixação do critério de adjudicação e dos fatores e subfatores que o identificam, eu só posso ter atributos da proposta e não qualidades dos concorrentes. Era isso que se encontrava no artigo 75, número 1, e que ainda hoje se encontra no Código, que é, eu não posso, e agora está no número 3, os fatores e subfatores do critério de adjudicação não podem dizer respeito, direto ou indiretamente, a situações, qualidades, características ou outros elementos de facto relativos aos concorrentes. E, portanto, com isto se fechava o ciclo de uma aparente separação completa entre a qualificação dos candidatos e a avaliação das propostas. No fundo, numa forma mais simples, dizer as propostas nunca podem ter em conta as qualidades de quem as apresentou. Sucede que isto verdadeiramente talvez nunca tenha sido assim e agora com o Código menos ainda, sem que, dentro dos limites que enunciarei depois, isto seja de censurar. No fundo, quando eu quero dizer que agora passa a ser claro que a capacidade técnica pode relevar para a avaliação das propostas, não quer dizer que se tenha feito tábua rasa das preocupações que comecei por enunciar de evitar favoritismos ou perseguições. Não. O que se quer dizer é que é possível, e continua a ser necessário, acautelar estas preocupações, é possível não as comprometer, mas ainda assim dar um enfoque diferente à avaliação das propostas, porque como é evidente e como será intuitivo para a maior parte de nós, não é indiferente saber quais são as qualificações das pessoas que vão executar o contrato. E, portanto, nessa perspectiva, os meios técnicos afetos à execução do contrato, que o proponente se dispõe a afetar à sua execução, são um meio relevante, ou um indicador relevante da qualidade da proposta. Mas, só antes de lá chegar, só para vos dar aqui outras manifestações de contaminação ou de pontos de contacto entre os operadores económicos e os procedimentos antes de chegar sequer à avaliação das propostas. Parece-me, na verdade, que se virmos bem as coisas num panorama global, as qualidades dos operadores económicos são relevantes na configuração de muitos aspectos dos procedimentos de contratação pública. Reparem, desde logo, em sede de contratação pública, na execução do contrato. Vocês veem, por exemplo, que o artigo 288 continua a prever que o contrato é de execução pessoal. Ou seja, não me importa adjudicar a melhor proposta e depois saber, bom, desde que o contrato seja ajustado nestes termos, não me é indiferente que tenha sido a empresa A que a apresentou ou a empresa B. Não. É aquele que se vinculou àquela proposta que tem de lá estar a dar a cara e a cumprir as prestações do contrato. E por isso é que mesmo quando recorre a terceiros ou subcontratados, é ele, em última análise, que responde em primeira linha perante a entidade adjudicante. Não pode dizer, eu subcontratei isto a um terceiro e, portanto, vai falar com ele. Claro que não é assim. Não é? E por isso também as regras de subcontratação e de cessão de posição contratual são estritas. Isto é, não só eu não posso subcontratar nem ceder a posição contratual sem autorização da entidade adjudicante ou do contraente público, se já for na execução do contrato, como há também limites a essa subcontratação. Por exemplo, nas empreitadas, o artigo 383 do Código continua a estabelecer um limite de 75%. Eu não posso subempreitar mais do que essa percentagem de obras. Aliás, a revisão da chamada lei dos alvarás nas empreitadas de obras públicas e particulares, até levou a isto. O regime que era 2004, do Decreto-Lei 12 de 2004, dizia que não é possível subcontratar a totalidade da empreitada. E agora, na revisão de 2015 dessa lei, a Lei 48 de 2015, acabou com esse limite e diz apenas que, os limites no fundo, não estabelece limites percentuais à subcontratação, remetendo esses requisitos para o Código. Mas aqui, diriam, isto já não é bem procedimento de contratação pública, aqui é o contrato. Aqui o procedimento de contratação pública foi para escolher a melhor proposta e, se tiver havido fase prévia qualificação, um concorrente fiável, mas, quer dizer, depois da solução do contrato, é normal que haja este vínculo pessoal e, portanto, isto não é ainda conclusivo
para se dizer que é relevante o elemento pessoal na contratação pública, porque nada disto implica que eu tenha tido em consideração a pessoa daquele concorrente quando estou a lançar o concurso ou quando estou a tramitá-lo. Só que eu acho, e então para tentar reforçar o argumento, acho que este elemento pessoal da contratação pública se manifesta não só na fase de execução do contrato, mas na fase da contratação pública propriamente dita, isto é, na formação do próprio contrato. Reparem, se pensarem, por exemplo, nos ajustes diretos em função de alguns critérios materiais, como sejam não apenas o ajuste direto em função de direitos exclusivos, como sejam direitos de propriedade intelectual ou patentes, mas aqueles que são motivados por especial aptidão técnica ou artística, aqui é a qualidade do próprio operador económico que está a configurar a decisão de escolha do procedimento a adotar. Coisa diferente a saber, evidentemente, se eu estou, no fundo, se é legítima esta escolha ou até que ponto é que esta escolha é legítima. Isto é, e aqui há também que não ser fundamentalista. Eu se quero comprar, enfim, não digo um quadro do Miró, mas do Picasso, por exemplo, é evidente que aqui a identidade do pintor é fundamental. Se eu quero, assumindo que o Picasso seria vivo, se eu quero que ele me pinte um quadro, ou se imagine, se quer um projeto de arquitetura do Cisa Vieira e não de outro arquiteto qualquer, é evidente que aqui a própria definição do procedimento não se compreende sem ter em conta quem está do lado de lá e que eu quero convidar. Certo? Agora, coisa diferente é saber, bom, mas em que caso ou até que ponto é que é legítimo eu escolher este arquiteto em detrimento de outro, ou este pintor em detrimento de outro? Isso já nos leva para outra questão. Evidentemente que isto tem que ter uma razão de interesse público, não pode ser uma questão de favoritismo, assim como eu não posso fazer um procedimento ou um caderno de encargos à medida de alguém, não é? Não pode ser uma fotografia, não pode ser um procedimento falsamente aberto, mas na verdade está feito de tal modo que só uma ou a entidade determinada é que preenche aqueles requisitos. Mas isto é uma coisa. Outra coisa é dizer, bom, então eu nunca posso escolher, quer dizer, eu, entidade adjudicante, cria um projeto do Souto de Moura ou do Cisa Vieira, mas tenho de sujeitar a qualquer outro arquiteto, mesmo que não tenha dado provas nenhumas ou que eu não gosto dessa obra. Não é? Aqui até permiti-me remeter para um texto de um aliás, grande amigo meu e que falou aqui ontem, o professor Pedro Sanches, na revista de contratos públicos, onde ele desenvolve com mais propriedade esta possibilidade da contratação de projetos de arquitetura e trabalhos artísticos. No fundo, nesta ideia de infungibilidade, de insubstituibilidade dos prestadores que pode determinar isto, sem que haja necessariamente favoritismos ou distorção ilegítima da concorrência. Okay? E, portanto, se e na medida em que isto seja admissível, é inquestionável que a qualidade de quem está do outro lado lá no mercado tem um impacto, desde logo, na escolha do procedimento que eu vou adotar e no próprio modelo do contrato. Okay? Por outro lado, se repararem também, aqui o Dr. Jorge Passão já acabou também por adiantar algum caminho, também em matéria de impedimentos, eu antes de olhar para as propostas, ou olhando para as propostas, tenho que ter em atenção o historial dos concorrentes. Reparem, vejam isto pelo menos em duas situações diferentes. Já para não dizer aquelas mais típicas das insolvências e dos crimes de corrupção, tudo mais, tudo aquilo que sejam impedimentos, enfim, gerais, digamos assim, dos operadores económicos, há determinados impedimentos que dizem respeito à execução de contratos anteriores. Por um lado, os limites à contratação reiterada por ajuste direto, isto é, eu não poder convidar, eu estou a referir-me ao artigo 113, número 2, aquela ideia de que eu nos 3 anos económicos não posso adjudicar ao mesmo operador por ajuste direto e agora por consulta prévia determinadas prestações. Eu aqui, reparem, eu aqui estou a decidir que não posso convidar aquele operador económico em função daquilo que ele já fez anteriormente. E, portanto, antes sequer de olhar para a proposta dele, eu já estou a afastá-lo. Não é? Aliás, agora, permitia-me chamar a atenção para esse aspecto. O artigo 113 tem aqui até uma alteração que me parece de relevo, que é, antes, este limite nos 3 anos económicos estava pensado para a contratação reiterada de prestações ou de contratos que tivessem, no seu objeto, tivessem prestações do mesmo tipo ou semelhantes. E depois discutir-se o que é que isto era, se isto era uma lógica de, é como se isto fossem trabalhos a mais, nos termos do artigo 27, ou se era preciso ir fazer apelo ao vocabulário comum de contratação pública, aquela árvore com os números, com a identificação dos tipos de trabalhos, para perceber quando é que o contrato tem prestações do mesmo tipo ou semelhantes, porque é evidente que uma empreitada não é igual a outra empreitada, e, portanto, o mero tipo contratual não poderia ser critério para este efeito. Agora, o 113, número 2, diz,
não posso convidar a quem já tenha adjudicado propostas para a seleção de contratos. Já nem sequer se diz do mesmo tipo, semelhante, contratos. Que contratos? Pergunto eu. Enfim, acho que se a forma anterior não era inequívoca e gerava dúvidas, esta mais ampla, mais dúvidas gerará. A não ser que a ideia seja de facto dizer pôr todos os contratos no mesmo saco e, portanto, eu não quero ter diferenças, desde que tenha, ou então está só em causa o tipo e eu vou aferir os limiares em função dos quais adjudiquei os contratos, ou então não percebo se esta alteração visa deliberadamente abrir o escopo desta norma e dizer, não, se é prestação de serviços está sujeito a este limiar, se os ajustes diretos forem em função do artigo 20, então quero lá saber se os serviços eram de limpeza ou de software, vai tudo no mesmo bolo e, portanto, não posso adjudicar, porque já adjudiquei serviços, lato sensu, nos 3 anos anteriores. Se for assim, tenho algumas dúvidas sobre o racional desta norma, porque acho que estamos a misturar alhos com bugalhos. Mas, enfim, este é um primeiro ponto. Outro ponto também era o de saber, e aqui fazendo a ponto com o que o Dr. Jorge Passão já referiu, a chamada Bad Past Performance. Reparem que também aqui, quando eu digo que o concorrente está impedido de apresentar proposta porque incumpriu contratos anteriores, sem que se saiba de facto se são contratos só comigo, entidade adjudicante, ou com a entidade adjudicante do lado, e sem que sequer se diga se são contratos do mesmo género ou não, até porque o Código, numa das poucas vezes, ou talvez a única, em que se refere a contratos públicos, é justamente aqui. O que está em causa na linha L do artigo 55 é alguém que tenha incumprido contratos públicos, expressão que o Código, apesar de se chamar Código de Contratos Públicos, no articulado não costuma utilizar, e aqui incumpriu um contrato público. Quer dizer que, aparentemente, eu posso dizer não vou receber propostas daquele operador económico, eu que estou a lançar um concurso público para uma empreitada, mas não vou receber uma proposta de um operador económico que incumpriu um contrato de sociedade com o município da outra ponta. Será isto? Será que é isto que se quer dizer? As diretivas não são muito claras, o Código ainda menos. E, portanto, também aqui tenho alguma curiosidade em perceber como é que isto vai ser aplicado. E, portanto, dizia-vos, já temos aqui algumas manifestações de contacto entre o fator pessoal do operador económico no procedimento de contratação pública. Por um lado, na escolha do tipo de procedimento, nomeadamente o justo direto, mas já agora acrescento também um outro caso, que são chamados contratos reservados, do novo artigo 250-D do Código dos Contratos Públicos, que, aqui cumprindo as diretivas, prevê que eu possa lançar procedimentos de formação de contratos reservados quando estejam em causa os serviços de saúde, serviços sociais, serviços de ensino e serviços culturais previstos no anexo 10º do Código, e nestes concursos, para estes tipos de serviços, podem ser candidatos ou concorrentes quaisquer organizações que preencham de forma cumulativa os seguintes requisitos: terem por objeto a prossecução de uma missão de interesse público, ligada à prestação dos serviços a que se refere o número anterior, reinvestirem os seus lucros com vista à consecução do objetivo da organização, contarem com a participação de trabalhadores no capital social da organização e não terem celebrado nos últimos 3 anos, com a mesma entidade adjudicante, qualquer contrato abrangido pela presente secção. Ou seja, também aqui, mais uma manifestação, esta nova, da relevância pessoal na configuração do procedimento. Eu aqui vou lançar procedimentos só para entidades que, cumulativamente, preencham aqueles requisitos. Okay? E, portanto, quando é assim, dificilmente se pode dizer, bom, mas então eu lanço um procedimento e, a não ser quando é ajuste direto, eu nunca tenho nada a ver com quem é que vem do lado de lá. Não é assim. Não é assim. Mas passando agora até para a análise e avaliação das propostas, antes de chegar à avaliação, uma última nota. Reparem que até o próprio regime do preço anualmente baixo, e aqui ele teve algumas alterações e até relevantes na revisão agora de 2017, mas isto que eu vou dizer já se podia dizer à luz da versão inicial do Código, até a apreciação se a proposta é séria e credível ou, pelo contrário, se tem um preço anualmente baixo e deve ser excluída, até aqui ele não se desprende, ou pode não se desprender totalmente das características dos operadores económicos. Isto é, porque eu posso dizer, por exemplo, que, enfim, dependendo do caso, eu posso justificar um preço que seria, em abstrato, anualmente baixo, em função da qualidade das pessoas que eu vou executar ao trabalho. Pode dizer-se, mas você tem aqui um preço por recurso humano, preço hora, mais elevado do que os seus concorrentes. E, no entanto, no preço global, tem um preço mais baixo do que eles e que é até anormalmente baixo. Como é que explica isto?
pessoa pode dizer, não, é muito simples, é que eu pago mais a cada pessoa que põe esse tal trabalho, mais por hora, mas eles, porque são mais qualificados, fazem em menos tempo. E, portanto, imaginem, se eu faço isto no interesse do tempo dos meus concorrentes, basta que eu não lhes pague o triplo do que pago aos outros, para que eu consiga ter menos tempo e menos dinheiro no total. Portanto, no fundo é dizer, eu pago mais a cada um deles, mas a minha proposta é mais barata. Porquê? Porque aquilo que pago é mais do que proporcionalmente compensado no tempo que estes meios mais qualificados me compensam na execução do contrato. E, portanto, se é assim, eu consigo ter um preço que é anormalmente baixo e depois esta anormalidade necessita mais estranheza, como ainda por cima, mas este tipo é o que paga melhores salários, pois é, mas é que eles são muito mais rápidos. E quem diz isto, enfim, também pode dizer outras explicações, como o processo produtivo, a organização da empresa. Mas pegando na capacidade técnica dos meios afetos ao contrato, antes de chegar à avaliação, isto é, saber se a proposta é ou não mais vantajosa à luz do critério de adjudicação, mesmo na fase de admissão, saber se exclui ou não exclui a proposta, elementos como a capacidade técnica já podem ser, já podiam antes, e continuam a poder ser, atendidas na análise das propostas. Okay? E, portanto, tudo isto são vários cavalos de Troia que, no fundo, parecem desmentir esta ideia que eu comecei por comunicar de aparente estanquicidade e separação completa entre aquilo que são a aferição das qualidades dos operadores económicos e aquilo que é a avaliação da proposta. Okay? Claro que isto tem que ter sempre um racional. Há pouco também esqueci-me de dar essa nota. É evidente que a questão de eu não poder sistematicamente beneficiar os melhores operadores económicos, independentemente das suas propostas, associada a esta questão de proibição de favoritismos, proibição de perseguições, também tem que ver com outras considerações mais pragmáticas e estratégicas, até se quiserem. Por um lado, é também dizer, se não fosse assim, por exemplo, o nosso tecido empresarial, que é composto essencialmente por PMEs, estaria condenado à morte, porque seriam sempre os mesmos a ganhar, nunca teriam possibilidade, as empresas mais pequenas, aquelas que estão a começar, ou aquelas que já estão no mercado há mais tempo, mas que têm uma estrutura mais pequena, nunca tinham hipótese perante os grandes tubarões, entre aspas. E, por outro lado, também um racional de satisfação dos interesses da entidade adjudicante, porque nem sempre é a empresa mais categorizada que apresenta a melhor proposta. Até pode acontecer que ela tenha muitos contratos em carteira e, portanto, a alguns aloca os seus melhores técnicos e aos outros os que restam. E, se calhar, enfim, o 10º melhor técnico de uma grande empresa pode não ser tão bom como o melhor técnico de uma empresa mais pequena. Portanto, também isto está na gênese da proibição tendencial de valoração da capacidade dos concorrentes na avaliação das propostas e também isto explica, e passo finalmente àquilo que queria agora sumariamente tratar, explica que o Código, na sequência das diretivas e na sequência da jurisprudência europeia, venha esclarecer que eu posso ter em conta a capacidade técnica da equipa afeta ao contrato na avaliação das propostas. Okay? É justamente isto. Eu continuo, justamente porque eu estou a olhar para aquilo que pode parecer a mesma realidade, mas sob prismas diferentes. Eu, quando estou a olhar para a capacidade técnica do operador económico, eu estou a olhar para o seu passado. O que é que ele fez lá para trás? Quando estou a olhar para a equipa afeta ao contrato, é aquilo que ele pode vir a fazer no meu contrato. Okay? E isto é um olhar para o futuro. E, portanto, não me interessa olhar para o operador económico e ele dizer ele tem excelentes engenheiros, se depois na proposta nenhum deles lá está. E, portanto, a realidade parece a mesma, mas o foco através do qual eu a olho é completamente diferente. E as duas coisas, de facto, não há aqui uma duplicação de juízos, justamente por isto. Eu não estou a repetir, a pensar, mas se eu já olhei para isto em fase de qualificação, o que é que me interessa em fase de propostas? É completamente diferente. Há um autor estrangeiro que dá um exemplo que eu acho curioso, que é o exemplo de um futebolista. Se tiver um futebolista de segunda divisão, eu sei que ele tem aptidão em abstrato para jogar futebol. Outra coisa é, será que ele é suficientemente competitivo, suficientemente bom para jogar futebol na primeira divisão? São coisas diferentes. Ele já ter aptidão técnica para executar o desporto não significa que, se eu contratar para a minha equipa de primeira divisão, ele vá apresentar uma performance, um desempenho satisfatório. E é, portanto, esta ideia mais desportiva, acho que é uma boa analogia para percebermos o que é que está aqui em causa. E então, o que é que o artigo 75 agora nos diz de relevante quanto a este aspecto?
O artigo 75, número 2, a linha B. Diz-nos, na sequência das diretivas e da jurisprudência europeia, já agora aqui uma nota, isto não cai de paraquedas, porque também aqui a jurisprudência europeia do Tribunal de Justiça serviu um bocadinho de motor propulsor, isto é, as situações ocorrem no dia-a-dia dos Estados-membros, a questão chega ao Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça adota um entendimento e ele acaba por moldar a geração de diretivas seguinte, que por sua vez se repercute na legislação nacional dos Estados-membros. Por isso, muitas vezes se diz que o direito à contratação pública, por força da sua influência europeia, das diretivas comunitárias, é um direito de criação pretoriana, isto é, há muita coisa que nós vemos na lei nacional, mas que na verdade é doutrina ou jurisprudência do Tribunal de Justiça. E aqui, enfim, houve uma grande evolução, sem vos maçar muito, só referir isto. Houve uma grande polémica no célebre acórdão Lianakis de 2008, onde se discutia justamente se eu podia, num serviço de consultoria, estabelecer uma percentagem, 10, 20, 30%, a avaliar a qualidade técnica da equipa afeta ao contrato. E o Tribunal de Justiça emitiu uma decisão que era tão ambígua que permitiu 3 leituras diferentes. Houve quem, com base nessa decisão, entendesse, então, de acordo com o Tribunal de Justiça, não é possível, por isso simplesmente, ter em conta quaisquer elementos respeitantes à equipa técnica na avaliação das propostas. Eu só posso avaliar por esse prazo e pouco mais, mas nunca a capacidade técnica da equipa nas propostas. Houve quem entendesse que, eu posso sempre, e aqui o posso sempre, por sua vez, também se dividia em outras 2 leituras diferentes. Eu posso apreciar não a capacidade da empresa, mas a capacidade dos meios que ela se propõe a afetar ao contrato. E havia quem dissesse, eu posso, uma leitura mais ampla e mais ambígua também, eu posso ter em conta também a capacidade da empresa, se e na medida em que isso me dê garantias de que o contrato vai ser bem executado. Ou seja, mesmo que não se repercuta na identidade aqui do A, ou do B ou do C, que vão lá estar a executar o contrato, mas é aquela empresa dá-me garantias e, portanto, isto deve poder ser valorizado, eu devo poder majorar a proposta em função da fiabilidade que o operador económico me transmite. Enfim, isto depois suscitou uma série de discussões entre o Lianakis e agora um acórdão que até surgiu na sequência de um caso português, o acórdão AMBICIG de 2015, ficou esclarecido que sim, eu, entidade adjudicante, posso avaliar a proposta em função da qualidade técnica dos meios afetos ao contrato, até porque, enfim, aqui podia ter começado por aqui, que também seria evidente para todos, não é indiferente quem é que está do lado de lá e executar o contrato. Justamente é aquilo que vos referi há pouco do elemento pessoal do artigo 288 da execução do contrato. Para mim, uma proposta não é só aquela que é mais barata ou aquela que a obra é feita num mais curto prazo. Não é? Para mim, não é indiferente saber se quem vai estar lá a supervisionar os trabalhos é um técnico de obra com 10 anos de experiência ou alguém que é a primeira obra que está a fazer. Se eu quero uma montagem do ar-condicionado, não é indiferente saber se a pessoa tem qualificações ou se é um aprendiz, se é um principiante. Não é? Portanto, é evidente que isto, no fundo, a jurisprudência, aqui como tantas vezes acontece, a jurisprudência e a lei acabaram por se encaminhar no sentido para o qual já apontava o senso comum. Isto é, não faz sentido, em função de uma visão completamente radical de separação entre qualificação e avaliação, impedir as entidades adjudicantes de valorizarem algo que é absolutamente crucial. E, portanto, hoje, na sequência desta evolução e na sequência também da inversão da jurisprudência, a jurisprudência nacional aqui também teve uma evolução interessante a assinalar, porque inicialmente entendia-se, com base no tal artigo 75, número 1, que há pouco referi, que é o critério de adjudicação não pode ter em conta, direta ou indiretamente, qualidades e situações de facto dos concorrentes. A jurisprudência portuguesa, nos primeiros anos, até cerca de 2013, suponho eu, dizia muito simplesmente não. Qualquer modelo de avaliação de propostas que tenha em conta a equipa técnica é legal, porque viola o artigo 75. E depois, paralelamente ao este acordo ao AMBICIG, a jurisprudência evoluiu e diz, não, é preciso ver se há um nexo relevante entre aquilo que eu estou a avaliar e aquilo que eu preciso para o contrato. E por isso é que hoje o artigo 75, número 2, a linha B do Código, diz que os fatores e subfatores que densificam o critério de adjudicação podem ter a ver com organização, qualificações e experiência do pessoal encarregado da execução do contrato em questão. Bem, mais uma vez, é aquele que vai estar lá a executar o contrato, não é o pessoal em abstrato, não é o quadro pessoal, não é o mapa de trabalhadores daquela empresa, independentemente de saber se os vão alocar ou não
à execução do contrato, justamente porque, como referi, às vezes eu tenho outros contratos e os meios não chegam para tudo e os melhores estão no outro lado, num contrato mais importante. Portanto, isto tem que ver, é uma apreciação casuística, ver quem é que vai executar este contrato, não é quem tu tens no teu quadro. Por isso é que, depois naquelas publicações económicas das empresas por exemplo, aquelas com as melhores empresas para se trabalhar em Portugal, isto tem melhor ambiente e tudo mais, isso é tudo muito bonito, mas para aqui não releva. Okay? Não se pode dizer que, não, esta empresa, isto aqui, a organização do pessoal. Isto é tudo muito produtivo, as pessoas são muito produtivas porque fazemos como na Google, temos aqui um puffzinho e uns escorregas, as pessoas são muito criativas. Isso é indiferente. Eu quero saber se em que medida é que eu, entidade adjudicante, vou beneficiar disso. Se em que medida é que essa melhor organização se vai repercutir na melhor qualidade do contrato que vai ser executado a meu favor. Não é? Portanto, isto por um lado, organização, qualificações e experiência do pessoal encarregado da execução do contrato, mas só quando a qualidade do pessoal emprego tenha um impacto significativo no nível de execução do contrato. O que é que isto quer dizer? Quer dizer justamente que isto tem limites. Quer dizer que há situações em que a qualidade do pessoal é relevante e aí eu não só posso, como se calhar devo, à luz do princípio do interesse público, avaliar isso, para não fixar só pelo preço e prazo, avaliar a qualidade dos meios técnicos que estão feitos ao contrato, mas, por um lado, só o posso fazer quando isto tem um impacto significativo. O que é que isto quer dizer? E o Código dá aqui um exemplo, mas é um mero exemplo, não exclui outros. Designadamente, em contratos de serviços de natureza intelectual, tais como a consultoria ou os serviços de projeto de obras. Bem? Por exemplo, enfim, não querendo dar demasiado enfoque a este exemplo, para não parecer que estou a falar em causa própria, quando pensam num parecer jurídico, é evidente que muito provavelmente não será indiferente saber se vão pedir um professor catedrático ou alguém que acabou agora o curso e que ainda nem se inscreveu na ordem. Não é? Independentemente de saber se não estando inscrito na ordem, se seria procuradoria ilícita. Mas, enfim, assumindo que não havia problemas de legalidade, é evidente que, quer dizer, eu posso pedir, se calhar, mas até posso ter mais interesse em pedir parecer a um mestre em Direito, mas que é em contratação pública, se o meu problema tiver a ver com contratação pública, do que pedir um parecer a um catedrático de Direito Penal. Não é? Portanto, é evidente que aquilo que eu quero, que é um parecer jurídico, não pode ser desligado das qualificações da pessoa que me vai dar. Por isso é que eu também não posso dar a uma pessoa de grande renome e ele depois pôr outra pessoa a fazê-lo e assinar sem rever, porque isso vai ser defraudado. Não é? Para mim é importante o selo de qualidade, digamos assim, que advém de ser uma pessoa com renome e com experiência e com provas dadas a dar-me aquele parecer. E, evidentemente, enfim, agora deixando de parte a questão dos pareceres jurídicos, isso também se aplica a projetos de engenharia, aplica-se, por exemplo, a projetos de arquitetura, entre outros. Portanto, tudo aquilo que sejam serviços de natureza intelectual são mais especializados e, portanto, tendencialmente mais infungíveis. Coisa diferente é, eu se tiver um contrato apenas para limpeza do pó, se calhar já é excessivo dizer que não, tem de ser aquela pessoa que já limpa o pó há 10 anos e não uma pessoa que está agora a começar. Não é? Portanto, aqui há no fundo, não diria uma ambivalência, mas há uma possibilidade com limites. Isto é, o Código estabelece, sim, é possível eu atender à qualidade da equipa técnica, desde que eu esteja efetivamente a atender aos meios técnicos que vão executar o contrato e não apenas àqueles que estão em abstrato no quadro da empresa, por um lado, mas eu só posso fazer isto desde que isso seja relevante para o contrato que eu quero celebrar. E aqui é importante perceber o tipo de contrato. Quando o elemento pessoal é relevante, eu posso fazê-lo. Quando o contrato é relativamente infungível, se eu estou a pedir que me entreguem resmas de papel, se calhar não me é muito relevante saber se a pessoa que vai entregar o papel, ou que vai fazer a entrega do recado, se tem muita experiência em entregar recados ou não. Quer dizer, se calhar basta saber se pode conduzir ou se corre bem, admitindo que seria walking distance. Portanto, isto para vos dizer. Agora, o Código esclarece essas dúvidas. Por outro lado, isto também é interessante fazer o ponto de contacto com isto, que é esta mudança do Código, este esclarecimento do Código, também parece estar relacionado com aquilo que parece ser uma alteração do paradigma nos critérios de educação, embora seja mais sugestivo do que normativo. Isto é,
tem-se dito muito, a miúdo que, bem, a revisão do código agora vai alterar o paradigma, porque agora é tudo proposta economicamente mais vantajosa. O preço mais baixo acabou. Que é para evitar aquelas coisas de antigamente, que era tudo só comprar barato e depois sai caro. Não é assim. Não é assim, claramente. Okay? O preço mais baixo nem antes era obrigatório, nem agora passa a ser proibido. E verdadeiramente, a par de umas mudanças de cosmética, não se pode dizer que juridicamente haja aqui um favorecimento do código para a proposta economicamente mais vantajosa em função da proposta do mais baixo preço. No entanto, apesar disto não ser assim, nomeadamente porque o código não disse eu só posso contratar com recurso unicamente ao preço quando justifique, não é o caso, o código não diz isso, mas há aqui um ou outro indício que, no fundo, compondo o panorama, parece indiciar, sugerir uma preferência tendencial do legislador por adjudicação que não apenas com base no preço. Isto começa logo no preâmbulo, enfim, naquela lógica do legislador de dizer a fixação como critério de regra de adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa, tendo por base a melhor relação qualidade-preço, embora se esqueça depois de dizer que a proposta economicamente mais vantajosa pode continuar a ser apenas a mais barata. Mas pronto, mas há esta formulação que parece sugerir que tanto quanto possível eu não devo atender só ao preço. Depois há esta hipótese que acabei de vos referir de eu também dever atender a outros fatores ou poder tê-los em conta, portanto o legislador não obrigando, mas relembra, torna mais claro às entidades adjudicantes que há aqui outros elementos que eu posso atender, como sejam a qualidade técnica da equipa, mas também, por exemplo, questões sociais ou questões ambientais na execução do contrato. Há ainda também algo que não é inteiramente inovador, mas no código é uma relativa novidade, e, portanto é algo que já podia ser feito, mas agora fica mais claro, que é a hipótese dos chamados beauty contests, isto é, os procedimentos em que eu fixo um preço único e, portanto, não sujeito o preço à concorrência. O preço é um aspecto não submetido à concorrência pelo caderno de encargos, e, portanto, eu vou avaliar as propostas em função de diversas outras coisas, mas não pelo preço. Eu posso, por simplesmente dizer, eu não quero que me digam quem é que faz mais barato. Eu vou pagar 1000 euros, ponto. Quero é saber quem é que me dá mais por estes 1000 euros. Não é? E, portanto, tudo isto acaba por criar aqui um cenário não de favorecimento efetivo, do ponto de vista normativo, da contratação apenas na contratação com base em outros fatores que não o preço, mas sugere, não é? Eu posso continuar a contratar com mais baixo preço, mas, apesar de tudo, há aqui, o legislador parece dar a entender que se as entidades adjudicantes puderem começar a lançar mão de outros critérios, melhor ainda. E isto é curioso, para terminar, ver também isto. Se repararem, o Código também introduziu aqui duas alterações pequenas, mas significativas, em matéria de critério de desempate. Por um lado, proibindo que o desempate seja feito através do momento da apresentação da proposta. Isto só existia no concurso público urgente, pois às vezes entidades adjudicantes, sobretudo quando o critério de adjudicação era do preço mais baixo, previam que isto como critério supletivo de desempate, é o preço mais baixo e se o preço for igual, adjudicamos aquela que tiver sido apresentada mais cedo. Quando as entidades adjudicantes não previam isto e quando nós estávamos perante um concurso público urgente, discutia-se se eu posso, analogicamente, fazer apelo àquela regra que está prevista no Código. O que é certo é que o Tribunal de Contas acabou por entender que isto não era possível, porque era um critério de escolha das propostas, mas que não tem nada a ver com a proposta em si, porque a proposta não é nem melhor nem pior em função do momento em que foi apresentada. E isto também gerava, aliás, problemas na prática graves, porque induzia a uma corrida à apresentação das propostas. E eu cheguei a ver até um caso relativamente caricato em que as propostas tinham sido apresentadas exatamente no mesmo segundo e com uma plataforma eletrónica não desdobrava, no fundo não apresentava as centésimas e as milésimas de segundo, não havia maneira de fazer o desempate, nem mesmo pelo critério do momento da apresentação da proposta, porque tinham sido todas apresentadas à meia-noite e um segundo. E, portanto, para evitar isso, o Código revoga essa norma, em especial no concurso público urgente, onde era o único lado onde estava previsto, impede que ele seja fixado em geral, aqui no artigo 74, número 5, diz que é vedado este critério como critério de desempate, e depois diz, o desempate, não havendo critério na lei, o que é que acontece? É a entidade adjudicante que deve prevê-los nas peças do procedimento. E que critérios é que podem ser? Diz,
A pontuação nos fatores e subfatores estabelecidos por ordem crescente de ponderação relativa, isto é, se eu dei 50% ao prazo, 30% à qualidade técnica e 20% ao preço, eu no fundo tenho duas propostas com valor idêntico, com pontuação final idêntica, eu vou dar preferência àquela que teve uma melhor pontuação no fator prazo, e depois, se também estiver empatado para o fator seguinte, no fundo é dizer, eu vou traduzir a preferência que estabeleci no critério de adjudicação ao ordenar os fatores, vou traduzi-la na preferência das propostas. E, portanto, propostas com valor global igual, eu vou preferir aquela que foi mais valiosa no fator a que eu dei mais importância. É isto que se quer. Claro que isto não impede os empates no limite, mas, enfim, tenta ser um desdobramento. Ou então, e era com isto que terminava, adjudicar a proposta que tivesse sido apresentada por empresas sociais ou por pequenas e médias empresas por ordem crescente da categoria de empresas. E, portanto, aqui é uma aplicação daquela ideia do small is beautiful. É um bocado isto. É, quanto mais pequena a empresa, maiores serão as possibilidades dela ganhar em caso de empate, se este critério for estabelecido. E aqui é curioso, reparem como é que se fecha o ciclo. Eu comecei por vos dizer que, tradicionalmente, havia uma separação estanque entre aquilo que são as qualidades dos operadores económicos e aquilo que é a qualidade da proposta. Depois procurei demonstrar que, quer na execução do contrato, quer na própria configuração do procedimento, na escolha do procedimento, na escolha dos operadores que vão participar no procedimento, na análise da credibilidade da proposta e na própria avaliação da proposta, afinal, saber quem está do lado de lá e que meios é que ele tem e que vai afetar o contrato, afinal, é relevante. E agora, em sede de critério de desempate, o código fecha o círculo. É que aqui, reparem aqui, é a qualidade de pequena ou média empresa que dita a adjudicação no final do dia. Reparem que aqui o critério de desempate não deixa de ser um critério, um fator substitutivo ou subsidiário da adjudicação. No fundo, isto é um fator implícito. Ou seja, eu não adjudico só em função do preço, prazo, qualidade técnica. É, além disso, grandeza da empresa que apresenta a proposta. Portanto, reparem como aqui se fecha o ciclo e eu posso, no final do dia, em caso de desempate, e caso tenha sido este o critério de desempate estabelecido nas peças do procedimento, acabar por escolher uma proposta, não tanto ou não só em função do mérito da proposta, mas, efetivamente, da grandeza, da capacidade financeira, do tamanho, da dimensão do operador económico que me apresenta a proposta, independentemente de saber de que modo é que essa grandeza se repercute ou não na proposta já apresentada. Enfim, não vos maçava mais, era com isto que gostava de terminar, agradecendo toda a vossa paciência, que foi muita.